A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Mulheres Míticas em Performance. Organização: Felipe Cordeiro e Sara Rojo. Editora: Javali. 2021. Capítulo: Arenosas Memórias no Deserto Ditatorial. Guilherme Diniz. O deserto, observado pelo coletivo Mulheres Míticas em seu mais novo espetáculo. Nota de rodapé 1. Sessão assistida no dia 17 de dezembro de 2016, durante sua temporada de estreia no CCBB BH. Fim da nota. Transpassa a mera vastidão arenosa e geográfica para se deter em um deserto político e memorial, habitado por ausências e fantasmas de um passado ainda recente, na história não apenas de indivíduos, mas de uma nação. A metáfora desértica também diz respeito à secura nas relações entre uma mãe, uma filha e um pai, marcados por incompreensões, cobranças e questionamentos que permanecem sem respostas, não por falta de palavras, mas pela dificuldade do léxico de abarcar em absoluto a concretude dos fatos, a dor humana e a memória fragmentada. O deserto inspira-se livremente no romance, inédito no Brasil, El Desierto, do autor chileno Carlos Franz, e centra-se na vida de Laura, jovem juíza cuja atuação durante o período ditatorial de seu país é investigada por sua filha Cláudia. A principal problemática que se desenvolve no âmbito interpessoal é a urgência de Cláudia em descobrir as razões que levaram a mãe, uma empenhada operadora do direito, a abandonar sua nação justamente no momento em que aquele povo mais necessitava de sua presença, como baluarte da justiça. No tempo presente, passados 20 anos do temeroso regime ditatorial, Laura é interrogada sobre sua crucial escolha em retirar-se de seu país, e por esse viés é encarada como uma desertora, o que significa muito mais que uma traição interpessoal, mas uma grave deslealdade de um sujeito para com sua coletividade, em uma época terrivelmente violenta. O dilema moral vivenciado por Laura gira em torno das contradições entre direito e justiça, formalidade e materialidade, retórica e realidade, reconhecendo as eventuais incapacidades das leis escritas, bem como das palavras, para resolver conflitos, agir diretamente nos fatos materiais e transformar a conjuntura social. A distância entre o que reza o direito e o que se dá no campo das relações humanas choca-se na consciência de Laura, dando a ela uma compreensão extremamente dolorosa da política e dos mecanismos de poder instituídos por textos juramentados. Por detrás das brumas do passado, Laura revela-se não como uma mulher ou juíza covarde, porém condicionada pelo poder político que a cerca. Isto quer dizer que no interior daquela ditadura, enfrentada por Laura, as leis não estavam sendo descumpridas, nem tampouco abandonadas. Entretanto, o direito era retorcido pelas mãos dominantes para servir a seus ideais totalitários, sendo, portanto, reinterpretado pela cúpula ditatorial a fim de se adaptar a seus escusos objetivos políticos.
Perante estes sutis mecanismos de dominação, normatizados dentro de uma legalidade formal, Laura dimensiona os limites do direito e de suas ações como magistrada. Por mais que Laura interpele o governo por meio de leis e fundamentados argumentos jurídicos, estes meios se afiguram insuficientes para alterar a ordem das coisas, pois foi por intermédio destes mesmos recursos que a ditadura se instaurou e se manteve, isto é, pela lei. Todavia, já que o direito se mostra inviável, resta o outro lado da balança, a saber, o próprio ideal de justiça, sobre o qual Laura pautará suas mais pungentes escolhas. A construção dramatúrgica de Felipe Cordeiro e Gabriela Figueiredo dispõe com perspicácia 3 pontos de vista distintos, dolorosamente conectados entre si e vitimados pelos impactos políticos da referida ditadura. O primeiro deles é de Mário, até então o pai de Cláudia. A sua perspectiva é a do homem abandonado sem explicações pela amada, aferrado à imagem passada de Laura, preso às memórias que não lhe oferecem tranquilidade, nem mesmo conforto para compreender com mais nitidez qual a razão de sua solidão. Mário sente-se como um homem traído e por isso mesmo não consegue distanciar-se ou rever o passado, sem afundar suas raízes saudosistas sobre ele. Ainda que condoído, Mário produz uma certa idealização lírica da mulher, bem como de suas lembranças. Ao perceber a solidão, ele vê-se como despossuído de si mesmo, do amor e da esperança de construir qualquer sentido para a sua vida. O seu passadismo revolta-se contra o presente desértico e seco. Contra as suas idealizações memoriais sobre o amor e a vida com Laura, sobrepõem-se as agruras ferinas do presente, o vazio e a desesperança. O segundo ponto de vista é de Laura, a acusada de traição e deserção. Ao contrário do que se poderia imaginar, Laura não se revolta contra seus acusadores mais próximos, nem mesmo para reprimi-los em sua própria defesa. A sua compreensão, matizada pelos 20 anos de distância entre a ditadura e o tempo presente, permite a ela refletir um pouco mais serenamente sobre as condições que a forçaram a tomar certas medidas indeléveis, não por vontade, mas por uma imposição política e física. A sua perspectiva é a da memória traumaticamente dolorosa, que deve encarar o peso das escolhas e das imposições. O terceiro e último ponto de vista é o da filha, aquela que não escolheu nada disso e viu sua terra natal apenas de longe, por muito tempo, pois enquanto estava sendo gestada, sua mãe exilou-se. Cláudia é uma desertora por imposição, deslocada no tempo e no espaço, tentando fazer um julgamento das ações da mãe baseado em narrativas incompletas e movediças. Olha para o passado da mãe almejando um sentido, uma justificativa para aquilo que desconhece por completo, isto é, as misteriosas razões para o exílio da mãe. Os conflitos geracionais também se dão nesse complexo laço de relações, pois uma nova geração não é apenas uma diferença temporal, mas também
uma nova experiência cultural de construção e interpretação do tempo e do espaço. A coautoria dramatúrgica tem o mérito de intercalar as visões dos três personagens, dando-nos não um quadro completo, mas uma série de narrativas pessoais fragmentadas, inconclusas e cortadas pelos limites da memória e do corpo. A justaposição de díspares pontos de vista deixa transparecer as fendas, as lacunas, os vazios entre relações tão doídas, além das fragilidades do ato de narrar. Jean-Pierre Rangard, 1998, ao analisar o lugar da narrativa nas dramaturgias contemporâneas, discorre sobre duas questões que vêm preocupando os autores desde as últimas décadas do século passado. Abre aspas. Como narrar? Fecha aspas. E, abre aspas, é possível uma unidade narrativa? Fecha aspas. Gradativamente, fica patente que a narrativa é, enfim, uma montagem, uma articulação delicada entre fatos, recortes, subjetividades e linguagens, em uma conjunção fluida e instável. Indiretamente, a dramaturgia fragmentada e emotiva dos três pontos de vista de Laura, Cláudia e Mário dialoga com as tensões contemporâneas, pois nenhuma das três visões detém a verdade sobre os fatos, sendo influenciadas por afetações profundas. E resta-nos, como espectadores, conhecer mais a ótica sensível de cada um e menos a objetividade dos fatos em si. Além disso, as três personagens não dialogam entre si diretamente. A dramaturgia interpõe as três falas de cada um, como se fossem monólogos, o que diz muito sobre a incapacidade de um diálogo vivo entre eles, além de ressaltar suas solidões internas. Porém, há mais uma personagem determinante para a narrativa: o cruel general Cáceres. Ele é o catalisador direto das mudanças em Laura. Este poderoso homem é aquele que, ao chantagear a jovem juíza, força-a a tomar a mais difícil das decisões: dar o seu próprio corpo para que o militar não fulmine a vida de inocentes. Laura doa-se carnalmente para que Cáceres poupe os presos políticos de uma pena capital injusta. Neste momento, Laura aceita ser o fármacos necessário, isto é, ela abraça a missão expiatória, o sofrimento em prol do bem comum. Exatamente por tal postura ética e com altíssimo valor humano, que a juíza torna-se, de uma só vez, uma escória na pureza de sua reputação, e se aproxima do ideal de uma heroína, colocando o fardo coletivo e transformador acima de suas dores pessoais. Nesse momento, ela traja em cena um maravilhoso manto que evoca, indubitavelmente, a figura cristã de Maria, a mulher que, pelo seu sim, deu vida nova ao mundo inteiro, conforme a crença da cristandade. Laura não fora conivente com os ditames totalitários de seu tempo e não fora omissa, como é acusada pela filha. No entanto, estava duplamente oprimida, primeiramente no plano político e, em segundo lugar, como mulher perante o machismo institucional que violenta historicamente o seu corpo.
A direção de Sara Rojo é maduramente segura no tratamento de grandes narrativas e no valor do texto, articulando bem as interações entre testemunho, história e ficcionalização. Sobressai-se também a vivência da diretora com a riqueza cultural e histórica da América Latina. Estas experiências transparecem seguramente na escolha dos elementos culturais que compõem a arquitetura visual do espetáculo, cujas ligações com a realidade chilena são intensas. Entretanto, sentimos que a composição rítmica do espetáculo ressente-se de descompassos, retardos e atrasos que comprometem a fluência, deixando o ritmo truncado e algo arrastado, sobretudo nas primeiras parcelas do espetáculo. Contudo, Sara sabe manejar com domínio acadêmico os signos históricos, as representações trágicas e os mitos que nos formam, para, a partir de uma visão sempre crítica, reavaliá-los. O teor documentário da encenação aproxima-se imensamente da realidade histórica do Brasil. Jovem democracia também ferida pelos desmandos de uma ditadura civil-militar, 1964 a 1985. O diálogo estabelecido com a sociedade brasileira, herdeira de tais mazelas políticas, se dá pelo uso cuidadoso de projeções que lançam fortes imagens dos protestos populares recentes. As projeções ambientam nosso meio histórico-social, passado e atual, reinvestigando as consequências atuais deste regime despótico, as resistências políticas e artísticas, e as dores causadas nas memórias individuais e coletivas de uma nação que, ao lado de muitas outras na América Latina, vive em uma democracia continuamente abalada, não apenas por governantes em períodos isolados, mas pelas desigualdades de toda sorte que estruturam a vida social, produzindo abismos entre ricos e miseráveis, homens e mulheres, brancos e negros, etc. Será possível uma plena democracia nestes moldes neoliberais sistematicamente racistas e radicalmente desiguais? As atuações de Jéssica Ribas, Luísa Lagoeiro e Fabrício Trindade apoiam-se fortemente no poder da palavra, da narrativa e nos fragmentos textuais que utilizam para entender as ausências de sentido. A relação entre o desenho instável das personagens e o ato de narrar é inegavelmente compreendido pelos três atores, que ampliam as minúcias verbais da narrativa, revelando nos personagens a secura da solidão e o desejo por alguma reparação histórica. Felipe Cordeiro, por sua vez, tem passagens mais pontuais no desenrolar do espetáculo. Mas é como General Cáceres que o vemos em maior relevância. Felipe dá o tom grave da personagem, um misto abominável de crueldade e frieza, embora magnético na sua austeridade. Na conjuntura latino-americana, o deserto tem muito a dizer acerca das chamadas políticas do esquecimento. Ansara, 2008. Tais políticas são mecanismos institucionais produzidos por governos ditatoriais e pós-ditatoriais
a fim de promover um apagamento histórico da violência despótica. As estratégicas queimas de arquivo, as anistias limitadas e questionáveis, bem como as representações lacunares e idílicas do passado sangrento, geram um apaziguamento na memória nacional. Não há maniqueísmos neste complexo jogo da memória pública e individual. Antes, há acirramento de interesses diferentes, mais ou menos coletivos. Revisitar criticamente o passado, como exercício para pensar e rever o presente, é possivelmente a mais sincera lição que Cláudia nos propõe. Referências: Jean-Pierre Hangar, Ler o Teatro Contemporâneo. Soraya Ansara, Memória Política, Repressão e Ditadura no Brasil. Incentivo: Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, Projeto 1892/2018.